Olá, eu sou Thalita Magalhães Melgarejo Rosas, sou fisioterapeuta e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências em Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou orientada pela professora doutora Renata de Azevedo Melo Luvisoto e pelo co-orientador professor doutor Mário Matheus Sujizaki. O projeto tem como título Avaliação do consumo alimentar de adolescentes escolares, fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em Sinop, Mato Grosso. As doenças crônicas não transmissíveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, foram responsáveis por 74% das mortes globais. No ano de 2019, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde fez um levantamento para o Plano de Ações Estratégicas para enfrentar essas doenças, onde observou-se que elas foram responsáveis por 54,7% dos óbitos e ainda 11,5% dos agravos à saúde. As principais doenças crônicas não transmissíveis que levam à morte são as doenças cardiovasculares, seguidas de câncer, doenças respiratórias crônicas, diabetes e ainda mortes por doença renal ocasionadas pelo diabetes. Essas doenças, geralmente, elas têm uma duração prolongada e são provocadas por uma combinação de fatores genéticos, fatores fisiológicos, ambientais e comportamentais. É visto que a alta prevalência delas é frequentemente ligada a esses comportamentos prejudiciais. E esses comportamentos, eles podem ser modificados através, então, da eliminação de riscos para a saúde. E estes riscos são dos mais variados, desde consumo de tabaco, consumo nocivo de álcool, sedentarismo e de uma alimentação pouco saudável. Ao longo dos anos, com a modernização, foi visto que os hábitos alimentares da população mundial sofreram muitas mudanças, onde houve um aumento do consumo médio de energia, gorduras, açúcares e ainda de alimentos ultraprocessados. Aqui no Brasil, o IBGE fez uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares, onde observou-se um aumento no consumo de alimentos com alta densidade energética e ultraprocessados. E também houve uma diminuição no consumo daqueles alimentos que são comuns, ou melhor, são comumente, presentes aí na cesta básica brasileira, como o feijão, o arroz e os vegetais. E sabe-se também que uma alimentação inadequada, somada com outros fatores, como inatividade física, por exemplo, podem desenvolver obesidade e ainda outras doenças correlacionadas, E quanto à obesidade, a Organização Mundial de Saúde, em 2016, constatou que 1,9 bilhão de pessoas estavam acima do peso, sendo que aqui no Brasil foi de aproximadamente 19% da população sendo obesa. Isso foi constatado pelo Vigitel. E ainda aqui no Mato Grosso, na capital, essa porcentagem subiu para 23%. Só que a obesidade ela não é restrita só aos adultos, por exemplo. A gente sabe que a obesidade ela atinge muitas crianças e adolescentes. Por exemplo, em 2022, a Organização Mundial de Saúde constatou que naquela época, entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, 160 milhões conviviam com a obesidade. Aqui no Brasil, um relatório do CISVAN, no ano de 2019, mostrou que 350 mil crianças foram diagnosticadas com obesidade. Então, o adolescente, ele já está vivenciando situações que põem em risco a saúde e para desenvolver essas doenças. Só que a adolescência, ela também é uma janela ali, vamos dizer, de oportunidade à saúde, porque é um momento em que você consegue orientar esse adolescente, trazer mudanças no seu estilo para que ele não venha sofrer com as consequências dessa doença crônica, ou melhor, de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Então, a Organização Mundial de Saúde, através de um guia de orientação, em 2017, ela reconheceu
que promover e proteger a saúde dos adolescentes pode levar a grandes benefícios de saúde pública, econômica e também demográfica, tanto para a vida desse adolescente quanto para os seus descendentes, pois a adolescência é uma fase de mudança que contribui para a criação de sociedades mais saudáveis e mais sustentáveis. Sendo então que, diante desses desafios, né, apesar de a gente ver a evolução dessas doenças, né, os hábitos, os maus hábitos, os adolescentes eles ainda emergem como uma força significativa de mobilização, sendo vistos então como o futuro da sua nação, sociedade e família. Então, o objetivo deste trabalho foi coletar e analisar dados sobre o consumo alimentar de adolescentes do 9º ano de escolas públicas estaduais em Sinop, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. E este estudo consistiu de 129 voluntários de 14 a 16 anos, sendo 81 do sexo masculino, 48 do sexo feminino. Foram coletados dados do 9º ano de escolas públicas na cidade de Sinop, no período do 2º semestre do ano de 2024, onde fizeram parte do estudo os adolescentes que entregaram o termo de consentimento livre e esclarecido e também o termo de assentimento livre e esclarecido assinados. E os critérios de exclusão foram aqueles adolescentes que não apresentaram os termos assinados e ainda portadores de necessidades especiais que não conseguiam responder o inquérito, porque o instrumento que nós utilizamos foi a aplicação de um questionário, ou melhor, um questionário auto-aplicável, onde o próprio adolescente respondia, e esse questionário ele foi adaptado da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, que foi aplicada pelo IBGE com parceria do Ministério da Saúde no ano de 2019. Nosso questionário consistiu de 19 perguntas, sendo dividido em 2 blocos. O primeiro bloco sendo sobre o consumo de produtos industrializados, perguntando se ele consumiu esse produto em um dia anterior à pesquisa. Neles incluíam, neles o adolescente respondia se ele tinha consumido ou não. O segundo bloco de perguntas fazia a pergunta sobre o consumo dos alimentos marcadores alimentares, né, nos últimos 7 dias, onde os marcadores alimentares saudáveis eram feijão, legumes e frutas frescas, e os marcadores de alimentos não saudáveis foram as guloseimas doces, refrigerante e alimentos consumidos em lanchonete, barracas de cachorro-quente, pizzaria fast food, que representa os ultraprocessados. Nesta foto, a gente pode observar as orientações e o segmento para que o aluno respondesse os questionários. Os resultados da pesquisa. Neste primeiro gráfico, a gente observa o percentual dos escolares quanto ao consumo de alimentos industrializados, onde a gente pode observar que nas escolas que foram aplicadas, o consumo de alimentos industrializados foi inferior àqueles adolescentes que não os consumiram. Então, a gente observa que cerca de 65,53% relatou não consumir no dia anterior alimentos industrializados, enquanto 34,11% relataram consumir alimentos industrializados. E a gente observa ainda que, analisando entre os sexos, meninos e meninas apresentaram padrões semelhantes, sendo meninos de 34,28% que consumiram esses alimentos versus 33,65% de meninas que consumiram esses alimentos. Neste segundo gráfico, a gente analisa os marcadores de alimentação saudável, que é o mais, e os os marcadores de alimentos não saudáveis. Quanto aos alimentos marcadores
de alimentação saudável, que está representado pelas colunas em azul, observamos que o feijão apresentou a maior prevalência, de 59,69%, seguido por legumes, 34,88%, e frutas, 28,68%, indicando que o consumo de alimentos básicos é relevante. Além disso, observou-se o consumo de alimentos não saudáveis, com destaque para doces, para as guloseimas doces, né, de 27,13%, refrigerantes, 20,16%, enquanto os ultraprocessados salgados tiveram uma menor adesão, de 6,20%. Conclui-se, então, que o consumo de guloseimas e refrigerantes é expressivo, apesar, né, de ser menor, por exemplo, de alguns marcadores de alimentos saudáveis, né, que foram apresentados aqui. Enquanto o de hortaliças e frutas encontra-se abaixo do ideal. A análise, então, do padrão alimentar que foi apresentada nesse estudo é oportuna no contexto do sistema de vigilância dirigido aos adolescentes de Sinop, quanto ao risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Então, são dados úteis para essa vigilância e intervenções focadas nessa prevenção. E ainda mostra uma necessidade de promoção de hábitos alimentares saudáveis entre os adolescentes.